Bem-vindos ao Falando com o Coração, com Débora Tessler. O podcast que é um convite para a gente ser quem a gente é, trazer as nossas verdades, nos conectarmos naquele lugar mais profundo, aquele que a gente tira a máscara e é quem a gente é. Meu convidado de hoje, olha, a gente tem um histórico. A gente tem podcast juntos. Assim, a gente já fala com o coração há muitos anos. Bem-vindo, Guilherme Alfi, CEO do Kids House, pai da Nina. Bem-vindo. Obrigado por abrir o teu coração para mim, não só hoje, né? Como sempre. Obrigado por ser um lugar para eu abrir meu coração para ti também. Olha, eu tava me lembrando agora, nesse segundo, já que tô falando de que a gente fala com o coração há muitos anos, eu acho que tu foi uma das primeiras pessoas com quem eu conversei sobre eu quero encerrar o meu ciclo profissional. E Lembro. isso foi muito antes de acontecer, de fato. Lembra? Amadureceu por um bom tempo, né? É. Lembro de muitas conversas nossas, em momentos de vida diferentes, né? Meus e seus, assim. Acho que por vários momentos tu já veio abrir o coração pra mim, como eu disse, por vários momentos eu já fui abrir o coração pra ti. Mas tem duas coisas que me marcam muito. Uma é uma conversa nossa, acho que foi a primeira, ou uma das primeiras, na Padre Chagas, naquele lugar, acho que é Listo. Não existe mais. Não existe mais. Ali a galera de Porto Alegre vai lembrar. E depois o tempo de pandemia, né? Quando a gente fez as nossas conversas e a gente gravava online, assim. Eu me lembro, eu tenho na minha cabeça acho que todo mundo tem flashes da pandemia, né? E um dos meus flashes é eu sentado na cama com o computador e gravando contigo, assim. Isso é muito marcante pra mim. É a nossa primeira conversa profunda. Na Padre Chagas, eu me lembro muito também. E o nosso podcast, procurem, ele tá no ar. Nossas conversas. Vários episódios. E a gente começou gravando no estúdio em São Paulo. E aí veio a pandemia. E aí virou online. E aí tudo isso é um caminho que nos faz chegar ao dia de hoje. O Alfi é meu convidado especial para encerrar a temporada de pais. Que responsa, hein? Alfi, tu sempre quis ser pai? Sempre quis ser pai. E eu tenho uma ligação muito forte com as minhas sobrinhas e com o meu sobrinho. Tem até uma tatuagem aqui, ó. Bah. Gabriela, Marina e João Gabriel. São os meus sobrinhos. Primeira tatuagem que eu fiz. Então eu sempre tive uma relação muito próxima com as minhas sobrinhas e com o meu sobrinho. E sempre tive essa vontade, sempre fui crianceiro, assim, sempre gostei de criança. E embora a Nina não tenha sido extremamente planejada, eu queria muito ser pai, assim, muito. E sou muito feliz de ser pai, assim, me sinto muito completo por ser pai, sabe? A Nina, com certeza, é a coisa mais legal da minha vida, a coisa mais incrível. Eu vim pra cá hoje pensando, né? Tu é pai de menina. Eu sou mãe de menina. Eu penso em muitas questões complexas deste nosso mundo que tá tão revirado. A Nina tá com 5? Faz 5 daqui a um mês. Como é? Quer dizer, já fez, né? Já fez. A gente tá gravando antes. A gente tá gravando, galera, em maio. Final de maio. Alfi, como é que é ser pai de menina? Quais são as reflexões que tu veio desenvolvendo neste período de idade e de convivência com a Nina? Engraçado, porque eu nunca tive assim, essa coisa de ser pai de menino ou menina. Isso eu nunca tive. Porque eu tenho 2 sobrinhas, a Gabi e a Marina, e tenho um sobrinho, que é o João Gabriel, e tenho também, o meu irmão tem uma enteada, que é a Estela, mas a Estela, quando chegou na nossa família, já era um pouquinho maior. Então eu peguei a Estela no fim de ser criança, já para virar adolescente, assim. Então, eu nunca pensei muito sobre isso. Eu achava que a gente ia ter um menino. Eu tinha um pouco desse feeling, assim, por achar, assim, que ia ser um menino, e veio uma menina. E é uma jornada que, para mim, começou antes da Nina nascer. Eu li um livro, que é um livro do Marcos Mion, que ele fez para a filha dele, que, se eu não me... é Donata, eu acho o nome da filha dele, não me recordo. Mas eu li um livro que falava do cuidado, do carinho e dos desafios que era ser pai de uma menina, de quantas coisas ele, como homem, precisava entender porque ele não passou enquanto homem, quando era criança, né? Ele teve outras questões.
Então, de fato, é uma jornada muito interessante. Eu me deparo com muitas coisas que eu ainda não compreendo e aprendo. E eu acho que, como todo mundo, ou como todo mundo deveria, estou num processo de aprendizado de muitas coisas, né? Eu vejo assim como... Eu já falei isso em outros podcasts, assim como eu fui também um menino tóxico para as meninas. Eu tenho essa consciência. Eu fiz coisas que eu me envergonho muito. Na época eram mais normais, mas me assusta pensar que aquilo que eu fazia era normal e que eu fiz aquilo, né? Aquele tipo de coisa de toxicidade para meninas. E não é porque eu sou pai, né? Mas me assusta. E eu sempre falo, a gente sempre olha para o quanto a gente deve educar as meninas. E tem uma coisa que eu nem vou puxar Vai. Mas que eu sempre penso, sabe o que a gente devia fazer? A gente devia conversar muito mais com os pais dos meninos sobre isso. Porque muito do comportamento tóxico e ofensivo para as meninas vem dos meninos. E não que a gente também não tenha que, né, fazer com que as meninas cresçam com outra cabeça, mostrando que elas podem ser quem elas quiserem, que elas podem isso, que elas podem aquilo e tal. E, de fato, elas podem ser quem elas quiserem. Mas também a gente preparar os meninos para lidar com as nossas meninas. Porque senão não adianta nada. Sim. Se só os pais de menina cuidarem... Vai ser ótimo. A gente já vai ter uma geração mais preparada para um mundo tão machista. Mas os pais de menino também precisam se ligar nisso, sabe? E é uma jornada incrível, assim, ser pai de menina. E aí eu brinco, né? Que eu tenho duas... Brinco não, é verdade. Eu tenho duas meninas em casa, né? Que é a minha esposa e a minha filha, assim. Então, é as meninas e eu. E é um processo de muito aprendizado. E eu acho que eu tive uma certa facilidade, tenho uma certa facilidade, porque eu e a Fernanda, a gente sempre foi um casal que teve uma mente sempre muito progressista. A gente sempre olhou para questões de gênero, para uma série de coisas, né? De maneira muito progressista, assim. Então, a gente tem um entendimento, né? A Fernanda já veio aqui no Falando com o Coração e, né, para quem não sabe, minha esposa trabalha com futebol, que é um meio extremamente machista. E ela porque o pai dela também foi jogador e o irmão dela é jogador. Ela foi criada no meio do futebol e a gente está criando a nossa menina no meio do futebol. Então, eu já passo por isso, que é criar a minha menina num meio super machista que é o futebol. A Nina vai no estádio desde que ela tem 1 ano. Ela fez 1 ano, ela foi no primeiro jogo dela, Brasil e Argentina, aqui no Maracanã, no Rio, final da Copa América de 2021. Então, eu presto atenção, eu olho para isso, mas eu tento criar a Nina com os valores que eu e a Fernanda a gente julga que são os mais corretos, que é de igualdade, né? Que é de equidade entre os gêneros. Assim. Então, a gente faz isso de uma maneira muito natural, assim. Mas não foi nenhuma nem duas vezes que a Fernanda, de forma construtiva, me chamou atenção. Se liga nisso aqui. Porque no fim do dia eu não tenho a experiência de ter sido uma menina. Coisas que para mim podem não parecer, podem não trazer nada. Para Fernanda, ela se dava conta de algumas coisas, sabe? Dá um exemplo de como é essa educação que vocês estão dando para ela. O que vocês falam? Eu acho que a gente conversa com a Nina de forma muito aberta, assim, né? E quando eu falo dessa coisa da igualdade de gênero, acho que essa é uma discussão super legal da gente falar de forma leve, né? Porque parece então que vai falar de assuntos, né? Por exemplo, de sexualidade. A Nina tem 5 anos, não é a hora que a gente não vai falar disso com ela agora, porque não é o momento, não importa se ela é menina ou menina, ela tá se educando, ela tá aprendendo várias coisas. Mas se este assunto vier à tona, a gente opta por tratar tudo com muita naturalidade, né? A gente foi num aniversário super polêmico já, com 3 minutos de podcast, mas a gente foi num aniversário um dia e ela tinha um casal de mulheres que tinham uma filha e ela perguntou cadê o pai. E a gente falou que ela tinha 2 mães. E aí a Nina olhou pra gente e falou assim, que legal, ela tem 2 mães. E a gente falou, filha, algumas famílias têm 2 mães. E, tudo bem, a gente não precisa entrar na questão e tal, não sei o quê, mas a gente não vai dizer que aquilo é errado ou demonizar aquilo, porque na nossa visão não é. As pessoas são livres para amar quem elas quiserem e tal. Significa que a gente vai falar desse assunto? Não, mas a gente não fala desse assunto nem com menino, nem com menina com ela. Não é pelo gênero, entende?
Então, eu acho que a gente tem uma coerência com as coisas. Assim como a gente não fala de sexo com ela porque ela tem 5 anos, a gente não importa se é sexo entre homens e mulheres, ou mulheres ou homens. A gente não fala de sexo porque não é hora de falar de sexo com ela. Então, percebe? Não é porque é um casal gay ou um casal hétero que a gente vai falar ou não. A gente não fala porque não é hora de falar com ela. Então, a gente trata esses assuntos desta maneira, assim. Mas quando eles surgem, e as perguntas já começaram a surgir, né? Ela tá muito naquela fase agora eu quero casar com o papai. Eu vou casar com o fulano, né? E tem uma coisa que eu tento fazer, assim, não sei se é o certo ou errado, mas é o jeito que a gente faz lá em casa, assim. Eu tento tratar tudo com muita naturalidade. Se a Nina fala em casamento, por exemplo, ela tem 5 anos, não é hora de falar. Mas eu também não vou dizer assim, não é pra falar isso. Não. Tipo, filha, por que você tá falando isso? Isso agora não é importante, você é uma criança. Quando você for uma adulta, você vai decidir, você vai ter muito tempo. E aproveita enquanto você quer. Então, a gente tenta tratar os assuntos com ela de forma muito espontânea, respeitando sempre a idade. Sim. Respeitando, sabe? Não vou querer falar, não, filha, senta aqui, você pode namorar uma menina ou um menino, você que vai decidir, porque isso não importa agora. De fato, ela vai poder escolher quem ela vai querer namorar, quando ela tiver a idade certa para isso. Então, a gente trata, acho que tudo com muita clareza, muita leveza. Óbvio que não é essa coisa de margarina que eu tô falando aqui. A gente se embanana às vezes, a gente se perde às vezes, a gente se arrepende às vezes de uma coisa ou de outra, assim. Mas eu acho que a jornada da paternidade ela é uma jornada tão complexa e tão cheia de desafios que a gente precisa estar sempre olhando também o lado divertido, o lado divertido dela, o lado legal, o lado amoroso, porque se a gente for dar luz em tudo aquilo que é difícil, todos os desafios, a gente vai enlouquecer, porque de fato é enlouquecedor. Fiquei pensando em 2 coisas. Vamos para a primeira. Expectativa versus realidade. Essa pergunta eu sempre trago nos convidados. Como tu imaginava que seria o Alf pai antes do nascimento da Nina e como é a realidade? Porque eu te pergunto isso porque eu achava que eu ia ser de um jeito e eu acho que eu sou de um jeito muito melhor, sem falsa modéstia. Sem falsa modéstia? Sem falsa modéstia. Pô, eu já sabia que eu ia ser bom. Pô, eu sou bom nesse bagulho de ser pai, eu sou bom, cara. Não, tô brincadeira, tô brincando assim, mas de fato, eu acho que eu já tinha uma predisposição. Eu já queria. Tem outra coisa que eu acho que tem muito a ver com a minha vida profissional. Eu sou relações públicas, tu sabe? E eu acho que um dos princípios das relações públicas é servir. E eu adoro servir aos outros. Eu adoro servir, fazer bem, ajudar, não sei o quê. Eu tenho prazer nisso. Muitas vezes o meu prazer está muito mais em te ajudar a resolver um problema do que resolver o meu problema. Isso até é um tema recorrente nas minhas terapias e tal. Eu adoro ajudar. Então, assim, ser pai, de uma maneira muito simplista, é ajudar uma pessoa a ir para o mundo. Não é? Então, eu adoro fazer isso, assim. Mas... eu acho que eu me pegou muito, assim, tinham muitas camadas que eu não imaginava como eram na prática, sabe? Muitas, assim. Nossa. E eu vou falar desde as mais simples e fisiológicas, que, pô, homem nem pode falar isso, nem compara, né, com a transformação na vida de uma mulher e no corpo, mas, por exemplo, no primeiro ano, o lance da privação de sono. Meu pai do céu. Foi uma coisa que me marcou muito, assim. Parece que tu nunca mais vai dormir, parece que nunca mais isso vai... A vida vai voltar normal, tu nunca mais vai ter teu espaço, tu nunca mais vai ter teu tempo, tu nunca mais vai ter tua vida de casal, tu nunca mais... E passa, e você tem de novo. Então, a minha expectativa... Eu acho que tiveram muitos desafios que eu não fazia nem ideia. Não que eu achasse que não iam ter, mas que eu não sabia quais eram, né? Eu sempre falo desse dia, assim, eu lembro que quando a Nina nasceu, a Nina é filha da pandemia, né? Então não tinha ninguém no hospital, só nós. A Fernanda fez cesárea, então a gente levou uns 3 dias pra sair, ela teve que ficar um dia mais ainda, porque a Nina precisava tomar aqueles banhos de luz e tal. E aí eu lembro que enquanto você tá no hospital, tipo assim, tem enfermeira, aperta o botão, não sei o que. A hora que a gente chegou em casa, que bateu a porta, tinha uma pessoa ali. Eu falei assim, e aí? E agora, assim, como começa, né? Como faço?
E, então, assim, vieram muitos desafios, como... Tô dando o exemplo da privação do sono como um exemplo, né? Vieram muitos desafios, assim, que eu não fazia a menor ideia, assim. Acho que tem uma outra coisa que eu não tinha tanta ideia, como o desafio da paternidade e da maternidade te tira do sério, te tira do teu centro. Porque nós somos adultos, a gente lida com um monte de problema e a gente é acostumado a né? Tu não sai gritando, assim, algumas pessoas fazem, mas tu não sai todo dia brincando no supermercado, não sei o que, te descontrolando, porque a gente é emocionalmente maduro e a maternidade te dá uma rasteira nessa tua maturidade emocional. Ela vai pro saco. Eu imagino com a mulher ainda mais, porque tem toda a questão do corpo e tal. Então, acho que tiveram algumas coisas que eu não fazia a menor ideia que foram bem, bem complexas. Como tu falou da pandemia, que a Nina é filha da pandemia, eu vou puxar um gancho, porque eu convido vocês a conferirem um episódio com a Fernanda Ortiz, esposa do Alf. E ela fala também da experiência muito legal, porque acho que é a primeira vez que nós temos um casal separados aqui por episódios. Então tem todos os pontos de vista. A Fê trouxe o lance da pandemia, da chegada da Nina no meio dessa solidão, que era só vocês, etc. E com isso tudo, eu vou tocar num ponto, tu me permite? Claro. Eu vou dar uma introdução. Meu pai, eu tenho ainda o privilégio de ter meu pai vivo. E meu pai sempre me dizia, eu quero ser vô. Quero ser vô, quero ser vô. E eu não tinha ninguém na época. E meu irmão já estava mais engatado. E aí o Dani, o Martim, meu sobrinho, também é filho da pandemia. O Dani teve o meu irmão, né? Teve o filho. Como foi, Alf, levar a Nina para conhecer a tua mãe sem tu saber que talvez aqueles dias fossem os últimos? Quando veio a pandemia, assim, foi muito complexo ficar, pra quem mora longe, né? Eu morava em São Paulo na época, hoje eu moro no Rio. Então, estar longe da família, sem saber quando e tal. Mas eu acho que a gente também não tinha muita noção, né? Sim. Naquela época. Parecia que ia ser 1 mês, depois 3 meses, depois 6 meses. E aí virou o tempo que virou, assim. Mas foi muito incrível, assim. E eu as meninas quase não foram a primeira vez que eu fui. E levei de surpresa a Nina para minha família. Né? Ninguém sabia e tal. Foi muito incrível, assim, e acho que foi uma daquelas coisas que Deus fez assim, peraí que eu vou ajeitar esse capítulo aqui da vida que não tá, senão vai fazer falta lá, sabe? E a Nina conviveu com a minha mãe, a Nina viu minha mãe 3 vezes, né? A Nina nasceu em junho e a minha mãe faleceu em março do outro ano, foram 9 meses, e a gente foi em setembro, novembro e janeiro, fevereiro ali e tal. Isso com certeza é a dor que eu carrego maior, assim, né? Até hoje, da minha mãe não ter convivido mais com a Nina, assim, carrego uma culpa, cada um tem os seus fantasmas, né? Eu sei que, mas não tinha como saber, de fato não tinha, mas eu carrego essa culpa, assim, de estar longe, de não ter deixado minha mãe conviver tanto, né? Se eu soubesse que ela, né, eu teria me mudado pra lá e teria passado os 9 meses lá. Mas esse é um assunto muito complexo pra mim, assim, porque... Putz, minha mãe, mesmo de longe, ela foi muito presente com a Nina. Em áudio, em vídeo. E eu acho que a pandemia também foi um pouco de ensinamento disso, né? Que dava pra estar perto mesmo longe, né? Mesmo que não fosse a mesma coisa, assim. E esse assunto da pandemia, pra mim, ele é muito complexo, porque eu sempre fui um cara de trabalhar muito, e de viajar, e de estar muito na rua e tal, não sei o quê. E eu brinco que eu descobri o sabor de ficar em casa na pandemia, né? Que eu não era acostumado a ficar em casa. E eu fiquei. E eu também sou muito... Essa frase tem que cuidar para não ser mal interpretado, assim, mas eu também olho para a pandemia como uma oportunidade de ter ficado em casa e ter acompanhado o primeiro ano da Nina tão de perto. Sim. E eu acho que ali também fez com que eu tivesse uma conexão que eu nunca mais quis largar. Tipo, até hoje eu levo a Nina na escola. Agora aqui no Rio a gente tá dividindo, mas até a gente vir pro Rio eu levava e buscava. Eu não abria mão disso. Não abria. Não, vamos dividir. Não, eu quero, porque era um momento muito nosso, assim. Além de várias coisas, várias rotinas que eu criei com ela, né? Tudo. Então,
a pandemia fez com que, depois que a Nina nasceu, acho que tem os primeiros meses ali que a mulher é mais demandada, não tem como, até por conta da amamentação, de uma questão biológica da criança, né? Entender que ela tem outro corpo, mas a oportunidade que eu tive de estar ali me deu a oportunidade de ser um pai muito presente. E aí, porque eu poderia ser, não, mas meu trabalho, minha viagem, não sei o que. Eu não tive essa desculpa, e foi ótimo não ter essa desculpa, porque tem uma coisa que eu e a Fernanda, a gente sempre fala, e eu sempre penso isso dos meus amigos, né? Eu tenho muitos amigos que não são tão presentes quanto os filhos ou filhas deles merecem que sejam. E aí muita gente fala assim, mas fica pesado pra mulher, mas a criança, não sei o quê. E eu acho que todos esses pontos de vista são super reais, assim. Mas tem um ponto de vista que a gente fala muito pouco, que é, cara, esse cara não sabe o que ele tá perdendo. Ele não sabe o que ele tá... Porque ele tá perdendo mais. Talvez a criança, né? Mas ele tá perdendo muito também puta, pai que não dá banho, pai que não troca, pai que não divide a rotina, pai que não sei o que. Caralho, vocês estão perdendo um negócio que é muito bom. Tipo, hoje a gente sempre, né, depois que passou esse período inicial ali, a gente sempre teve a rotina muito dividida. E aí eu também sei que varia de casal para casal, de família para família, de configuração para configuração. Tem gente que é assim, o cara vai trabalhar, ou ela vai trabalhar e o cara vai ficar. Então, não tô julgando, tá? Estou dizendo que lá em casa a gente conseguiu fazer uma rotina que é 50-50, assim. E é muito foda, assim, porque, tipo, hoje a gente tá numa rotina nova, já faz mais de ano, que a Nina dorme comigo. E é super normal a criança dormir mais com a mãe. E a Nina só dorme comigo. E, assim, é um privilégio pra mim. Que todo dia eu deito com ela e conto história, a gente conversa, a gente se abraça, a gente não sei o quê. Então, claro que tem dias que eu tô cansado, lógico que tem dias que eu tô exausto. Não tô dizendo que é maravilhoso todos os dias e tal. Mas olha a oportunidade que eu, como pai, tô tendo, né? Olha a oportunidade que eu tô tendo, não. Olha a oportunidade que eu construí junto com a Fernanda, né? Que a Fernanda construiu para que eu, como pai, também possa viver tudo isso. Sim. E aí, vocês são muito unidos, tu e a Nina. Dá pra ver que quem segue o Alf percebe nas primeiras postagens, assim, que é uma amizade construída. Sim. E, Alf, como foi lidar com o luto da mãe, ou seja, uma vida que se foi, e uma vida que estava chegando? Porque foi muito próximo. Muito. Eu sempre falo, né? A pandemia me deu a maior vitória e a maior derrota, né? O maior sabor e o maior sabor juntos, assim. Foi muito complexo, assim. Porque eu fiquei muito mal, né? Acompanhou, uma das pessoas que eu tenho mais próximas, assim, acompanhou todo o meu processo de luto e tal. E foi muito complexo pra mim, assim. Eu perdi meu chão, eu virei de ponta cabeça. A minha mãe era muito minha amiga, assim. Muito, muito, muito mesmo. E aí, eu acho que a melhor forma de falar isso é uma analogia que eu faço, que eu tive um quadro de depressão muito grande, mas não era uma depressão de não querer sair da cama. Sabe por quê? Porque eu tinha a Nina lá na sala. Mas às vezes eu tinha vontade de só ficar deitado assim, boiando. E eu não queria afundar. Tipo, eu não queria sumir, eu não queria afundar. Porque se eu afundasse, a Nina não sabe nadar ainda. Então eu sabia que eu não podia afundar. Mas eu queria ficar boiando. Então foi muito complexo, assim. E com certeza ela foi a minha o meu maior combustível para seguir em frente. Ela, a Fernanda, entender os aprendizados, assim, do quanto uma vida depende da outra, né, o quanto a vida dela depende de mim e tal. E sempre olhando... O meu irmão tem uma frase que ele falou, assim, que me marcou muito, assim, e isso refletia na Nina, que é... o meu irmão sempre fala assim, a mãe quer nos ver bem. E a mãe quer nos ver bem significa da Nina me ver bem. E aí não é uma questão de fingir um sorriso. É uma questão de fato ficar bem para estar bem para ela, assim. E o processo de luto, da qual eu entrei profundamente, falei sobre ele, estudei, pensei... Escrevi livro, fiz TED Talks e me debrucei sobre ele, porque a gente fala muito pouco dele, né? A gente fala muito pouco sobre o luto. E eu li um livro que eu adoro, que eu sempre cito esse livro, chamado O Plano B, que é de uma executiva do Facebook que perdeu o marido de forma
abrupta, assim. Eles foram fazer uma viagem e o cara teve um mal súbito. Assim, viagem final de semana, absolutamente nada. E ela fala uma coisa que é muito real, que quando você tem uma tragédia, como uma morte, você só sai daquele luto se você fizer muito esforço. Você não vai passar o natural. Não vai passar. Não, desculpa, não vai passar. Ou você faz muito esforço. E se não tivesse a Nina, talvez eu não tivesse feito tanto esforço para sair daquele lugar que eu tava. Então não foi só por ela, foi por mim, porque eu precisava também, que é a história do avião, né? Põe a máscara primeiro em si e depois no outro. Então, puto, como é que eu vou botar a máscara? Como é que eu preciso eu voltar, assim, né? Mas foi muito complexo, assim, e isso tem desdobramentos, né? Eu tenho muito claro, assim, o quanto isso também foi complexo para Fernanda, porque ela perdeu a sogra, que ela era muito próxima, e também, de certa forma, perdeu o marido. Né? Porque obviamente eu não morri, mas aquele cara alegre, aquele cara se foi. E ela com uma criança pequena... Com todas as questões de puerpério, não sei o quê. Então, assim, cara, foi muito complexo, assim. Acho que tem aquela frase que a ignorância é uma bênção. Acho que a ignorância de não entender o que nós estávamos passando naquele momento, assim, foi o que nos fez passar. Sim. Alfie, tu teve a sacada genial de criar um festival para as crianças, que é o Kids Festival. É maravilhoso isso, galera. Segue lá o @Kids House Festival. Kids com Z. Kids House. Segue o Alf primeiro. Tá tudo lá. Alf, incrível. São 3 dias, né? 3 dias de evento focado no universo infantil. Eu tô louca pra esse ano. Por favor, 3, 4, 5 de outubro. Conta como é que veio essa ideia, o que precisou ser movimentado para tudo isso acontecer, porque tu mergulhou nesse universo, né? E a nossa querida Nina, que é tipo assim... Nossa diretora? A diretora do evento. Conta um pouco desse processo. Cara, posso contar uma dela antes? Claro. Eu acho que eu já te contei, mas vale contar aqui. Eu sou convidado para ir ver vários shows. Vou em vários shows, sou convidado, não importa, mas eu vou ver vários shows infantis para ver se aquele show é legal, não é legal e tal, não sei o quê. E aí, esses dias ia ter o show do Bento e Totó, que é do funk do Patinho, sabe? Danço funk do Patinho, uso amarelinho. Então, beleza. E aí ela vai nas paradas tudo comigo, então ela tá adorando essa vida, né? Porque aí eu vou, os caras me levam no camarim, aí não sei o quê, conversa, porque é uma questão de trabalho e tal, não sei o quê. E ela adora, ganha os ingressos, vai na frente. Beleza. Aí, esses dias, a gente ia ter o show aqui no Rio, os caras me ligaram, não, pô, vai lá ver o show, filha. E aí eu faço, até meio que de brincadeira, assim, mas criança gosta dessa coisa, né? Filha, é o seguinte, nós temos que ver um show hoje, e aí nós temos que prestar atenção no show, porque é o nosso trabalho, ela vai, se arruma e tal, não sei o quê. Diretora, eu e meu pai, nós vamos lá, porque nós temos que assistir um show, mas não sei o quê e tal. E a gente foi no tal do show do Bento e Totó. Chegamos lá, a gente conheceu os caras ali antes do show, falamos com os caras e tal, não sei o quê. A gente sentou, aqui no Village Mall, a gente sentou e eu falei, agora vai começar o show, você presta atenção para depois a gente discutir aqui se a gente vai levar o show do Kids House ou não. Ela, não, então tá, pai, beleza. Aí começou o show. Juro, na terceira música, eles começaram com esse funk do Patinho, que é um sucesso, depois tocaram outra. Na terceira, ela me cutucou assim, falou, pai, é bom, pode levar. Ai, maravilhosa! Muito bom. Tipo assim, já viu o suficiente. Vamos levar, pai, pode contratar. É bom. Mas esse lance do infantil, ele surge bem antes de eu ser pai. Ele surge em 2018. Eu ainda trabalhava, eu sempre trabalhei com música e futebol, são as 2 áreas que eu sempre transitei. E eu conheci num rolê muito aleatório, minha vida é recheada de aleatoriedades, como vocês vão poder ver no meu Instagram. Eu conheci o cara que é o CEO do Patati Patatá. Conheci o cara do camarim de um show de uma banda que eu trabalhava, que era o Atitude 67. Eu conheci o Igor Faria. Gente finíssima, o Igor. Conheci o cara, não sei o quê, minha dificuldade de fazer amigo, fiquei amigo do cara, a gente foi almoçar, não sei o quê, ele me contou a história do Patati, eu fiquei assim, caraca, esse negócio é muito fera. Pô, porque é 2 palhaços, que o cara tá se falando uma marca que fatura milhões, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí me veio uma coisa na cabeça que é, por que o país do futebol não tem um desenho animado sobre futebol? Tem desenho de tudo. De palhaço, tem desenho de bombeiro cachorro, que é a patrulha canina. É verdade. Eu amo patrulha canina, mas não tem nenhum sentido cachorro bombeiro. Bombeiro cachorro. Pô, e falei, como é que
não tem de futebol e tal. E aquilo ficou na minha cabeça, corta, pandemia, Nina, falecimento da minha mãe, eu entrei em depressão, comecei a repensar a vida, e aí em janeiro de 2022, fevereiro, eu falei assim, eu vou fazer aquele negócio de futebol e criança. E aí comecei. E aí entrei nesse mercado, e eu tenho um histórico de eventos muito grande, né? Criei muitos eventos lá em Porto Alegre e tal, sempre trabalhei com eventos e tal, e um dia eu tive uma outra provocação que era quem é o Rock in Rio das crianças. Porque, se tu parar pra pensar, festival, isso não é do ano passado, mas já faz, sei lá, uns 10 anos que festival deu uma aquecida de novo. Sim. Né? O Rock in Rio voltou até, já faz um tempo, mas ficou muito tempo sem ter, voltou. Aí o Lola, agora o The Town, tem o Planeta lá no Sul, que é forte há 20 anos? Acho que é 20 anos. Agora foi, não, mais 30? 30, eu acho. 30. Eu acho que é de 95. Isso, acho que é possível. 30 anos. O Planeta, tem o Festival de Salvador, tem um em BH, que é não sei o que, alguma coisa Brasil. Enfim, então eu falei, vou fazer. E aí a gente fez. Foi ano passado, em julho do ano passado, em São Paulo, na Arca. A gente levou 15 mil pessoas, um evento que estava acontecendo pela primeira vez. A gente teve 13 shows, 22 personagens. Foi incrível, foi incrível, foi incrível. E aí, desde que eu comecei, já vão fazer 3 anos esse ano, que eu tô 100% dedicado no universo infantil. Então, hoje eu sou CEO da Kids House. A Kids House é uma plataforma de entretenimento infantil que a gente tem a Turma da Bola. O desenho já tem 2 anos, está rodando e tal, já está passando na TV. A gente vai lançar um show agora, tem um canal do YouTube. A gente acabou de lançar, acabou não, né? Porque a gente lançou agora em maio As Princesas de Pijama, que é um projeto que eu tenho com a Natália Beauty, que é um projeto de empoderamento feminino, que é um projeto que eu criei não sei se é pra Nina ou com a Nina, assim, ou pela Nina. Eu tava na Disney e a Nina tinha 2 anos e meio. E eu tava lá no Magic Kingdom e tava dando a parada e aquela coisa do castelo. Eu já tinha tomado uma cerveja, tava meio emotivo. E eu fiquei olhando pra Nina. E eu falei assim, nossa, tipo, pô, que privilégio que a gente pode trazer a Nina, né? Porque, pô, eu fui pra Disney com 30 anos. Milhões de brasileiros não vão pra Disney. É caro, é difícil, né? A nossa bolha consegue, mas eu sei que a realidade é distante da nossa bolha, assim, né? E eu, pô, que privilégio poder trazer ela tão pequenininha, ela conhecer e tal. Eu falei, puta, mas eu queria tanto que todo mundo devia ver as princesas, todo mundo devia poder vir, né? Aquela coisa meio, tipo, um pensamento. Eu falei, por que eu não faço umas princesas lá no Brasil e tal? E aí surgiu daí a ideia de fazer as princesas aqui no Brasil. E aí, então, são as princesas de pijama. E aí a história é que meninas não precisam de uma coroa para ser uma princesa. Porque coroa, quem tem uma coroa? É difícil. Agora, pijama todo mundo tem. Se todo mundo tem pijama, todo mundo pode ser princesa. Então, toda menina, quando põe seu pijama, ela pode sonhar com o que ela quiser. Maravilhoso. Ela pode ser CEO, ela pode ser o que ela quiser. E aí... Então a gente tem essa área de conteúdo, que é a Turma da Bola, as Princesas, o AgroKids, que é um outro projeto que a gente lançou já, e o festival, e tá fazendo outros eventos. Então, assim, eu tô 100% dedicado a isso. E é uma jornada incrível. Acho que a gente tem um desafio muito grande, que é... Eu li uma frase, a Milena, um beijo pra Milena. Vou dizer pra ela assistir esse episódio, ela vai gostar. A Milena trabalha na Bromélia, que é da Galinha Pintadinha. Minhas reuniões são essas agora, Galinha Pintadinha, tal, não sei o quê. E eu fiz um post no LinkedIn sobre telas e equilíbrio, e ela falou assim, a gente precisa equilibrar a tecnologia com mais joelho ralado. E eu falei, nossa, isso é maravilhoso, porque eu sou cheio de marca, porque a gente andava de bicicleta na rua e a gente não sei o que e tal. Então, assim, eu não sou contra a tela, pelo contrário, a Nina assiste as coisas, é impossível. A gente vive num mundo sem tela hoje e tal, mas a gente precisa encontrar o equilíbrio, assim. Eu acho que a Kids House está buscando muito ajudar nesse equilíbrio, sabe? De trazer eventos legais como o Kids House e entregar coisa de qualidade para as crianças. Muito legal. Eu vou te contar um episódio meu com a Estela e o Maicon. Nos agendamos primeira vez no teatrinho, vamos ver a Galinha Pintadinha, não sei o que, lá no Village Mall também. Uhum. Depois do almoço, 4h. A Estela e o Maicon dormiram o show inteiro, só eu assisti. Aí, isso já faz um tempo, acho que foi ano passado. A gente foi lá semana passada, no Village Mall, vimos o cartaz, deve ser o mesmo show. Ela toda emocionada, a Galinha Pintadinha, não sei o que. Eu falei, tu não viu?
Tu dormiu? Dormiu. Eu vi. Esse já passou. Vamos pro próximo agora. Eu vi esse show. Alf, eu acho sensacional, assim, essa tua ideia e tu realizar tudo isso, né? E acho que isso te conecta ainda mais com a Nina, né? Ah, com certeza. E é assim, tem uma coisa que é muito massa, né? Que eu penso como pai, assim... vou ser egoísta agora. Mas eu adoro quando a Nina tem orgulho de mim. Porque a gente, pai e mãe, a gente tem orgulho de tudo que eles fazem. Né? Tudo é lindo, assim. Mas é muito genuíno quando eles têm orgulho, né? Conta uma cena. Não, eu acho que essa coisa... porque, no fim, como eu trabalho com isso, ela tem acesso a muita coisa, né? E lá no festival, e eu posso... Pô, ela adora o Lucas Neto e a Gi, assim. E aí a gente levou o show deles ano passado, e aí a gente tava num lugar, assim, na barricada, num lugar que só ela tava vendo, assim, ele aqui, assim, sabe? Então, eu vejo que ela fala, assim, não, porque meu pai, porque o Kids House e tal, de um jeito que é muito legal, assim, como fala da Fernanda, né? Não, porque minha mãe, que é empresária do meu Dindo, que joga e tal. Então, isso eu acho que é muito legal. E a Nina acaba vivendo muito o nosso trabalho, né? Porque ela vive muito o lance do Kids House comigo, a gente troca muito, e a gente tá sempre nos jogos também com a Fernanda, né? Então, ela consegue viver o trabalho do pai e da mãe de uma maneira... muito legal, assim. E no fim das contas, também me ajuda muito, daí nem o fato de ser pai da Nina, mas o fato de ser pai também me ajuda muito a entender. Porque eu sei que tu vai procurar no final de semana alguma coisa para fazer, porque eu também procuro. Então é aquela velha história, né? A gente cria empresas para curar as nossas dores também, né? Porque aqui no Rio ainda tem a praia, então é um pouco mais fácil, mas se o tempo tá ruim, e é um desafio. E eu quero chegar num ponto de ter eventos todo final de semana, porque o desafio é todo final de semana, né? Sim. O que eu vou fazer com as crianças, né? O que eu vou fazer com as... Claro que tu não vai sempre sair para ir num evento e tal, mas eu vejo esse desafio e com todos os pais que eu falo, né? A gente está indo para a reta final desse meu Deus, nosso muito encontro. Alf, qual é ou quais são os maiores aprendizados que tu já teve com a Nina? Nossa. Eu acho que um deles, para mim, é muito a questão de saber que eu não posso me perder porque ela depende de mim. E eu tô falando isso até, às vezes, de me perder num momento que eu tô irritado, cansado, com fome, com problema no meu trabalho, mas eu não posso porque ela é a criança, eu sou o adulto. Se tu é minha sócia, se tu é minha amiga, se tu é minha esposa, se tu é minha colega de trabalho, e a gente tá se batendo de alguma forma, a gente pode, com respeito, a gente pode divertir, a gente pode não sei o quê, eu posso, né, eu não posso cruzar nenhuma linha de te desrespeitar, mas o que eu tô falando é assim, que tudo bem, eu não preciso manter, porque nós somos dois adultos que vão estar lidando com aquilo. Com ela, não. Tipo, eu não posso chegar pra ela e às vezes a gente faz, né? Pô, tu não tá vendo, não sei o quê. Não posso. E é muito tentador. Tem aquela história, né? Se a gente tá aqui e tu derruba uma xícara, eu vou dizer, não, pô, acontece, que é isso. Pega um paninho ali pra dentro. Às vezes se a Nina derruba, pô, filha, não tá vendo. Por que a gente não faz isso com o adulto? Porque também o adulto tem um fio condutor aqui de como chama? Fugiu a palavra agora. Modus operandi. As pessoas se respeitarem, né? E tal. E é muito tentador tu poder fazer isso com a criança. Então eu acho que tem um aprendizado de se manter e às vezes ser duro, e às vezes dizer não, e às vezes não sei o quê, mas não cruzar essas linhas. Assim. Acho que esse é um aprendizado de se manter sempre racional, calmo. Nem sempre a gente consegue, né? A gente erra muito, né, com a criança, mas acho que o outro é se cuidar para poder cuidar dela. Importantíssimo. Né? Isso para mim ficou muito claro assim, no meu processo de luta. Eu preciso estar bem para cuidar bem dela. Assim. E acho que tem uma coisa muito louca. Assim. Eu já fiz muita coisa na vida. Tu me acompanha há bastante tempo. Assim.
Eu já fiz muita coisa profissional, pessoal, de viagem. Putz, eu sou muito realizado, assim. Já vivi muitas jornadas incríveis, né? E tô cheio de cicatriz de coisas que deram errado, mas eu já vi muita coisa. E eu depois, quando tu vai fazendo muita coisa e as coisas vão ficando pra trás, tu começa a ficar meio saudoso, assim, putz, não sei o que e tal. E é muito louco pensar que a Nina é um negócio que não termina nunca. É pra sempre. O amor de filho é pra sempre. Não tem distância e tal. Nunca vou me separar dela, nunca vou. É claro, ela vai crescer, né? Minha mãe tinha uma frase que eu adorava, que a gente cria os filhos pro mundo, né? Um dia e tal, não sei o quê. Mas mesmo assim, depois vai um tempo ela não vai querer nem falar comigo direito, depois ela vai voltar a conviver comigo, então, que é normal, né? Quando os adolescentes e tal. Mas isso é uma coisa que me encanta na relação de pai e filho, sabe? Tipo, ela vai estar sempre... Eu posso ter o problema que for, mas quando for 6 horas eu vou encontrar ela. Sim. Sabe? Tipo, pode estar caindo o mundo, mas eu vou contar a história pra ela hoje antes de dormir. Sabe? Aquilo vai estar ali. Então, isso é uma coisa que me encanta, assim, me brilha o olho, saber que ela vai estar ali. Que eu posso viajar, vou viajar semana, eu vou voltar e ela vai estar ali me esperando. E ela vai querer falar comigo, ela vai me ligar, e ela vai querer ouvir as minhas histórias, ela vai... Porque a gente também, quando é pai e mãe, a gente também tem as nossas necessidades. A gente fala pouco das nossas necessidades, porque a gente tá olhando só as necessidades da criança, assim. Nossa, e a Nina cumpre muito das minhas necessidades. Muito, assim, que é coisa de filho mesmo. Eu não vou ter isso com um amigo, com uma amiga, com a Fernanda, com o meu trabalho, com o dinheiro, com o meu time... com uma banda. Não, tem coisas que só ela me dá. Sim. Sabe? E eu sou muito feliz de ter a Nina me dando tudo isso. Então, pra gente fechar, deixa uma mensagem pra Nina. Quando ela puder ver isso aqui, filha, te dizer que é incrível ser teu pai. Eu sou muito grato à oportunidade que a vida me deu de ser pai da Nina, de aprender com ela, de estar guiando ela, né, com uma mão e a outra mão com a Fernanda, guiando ela por essa jornada, que ela me ensina muito e que tá só começando. A gente tem muita coisa para viver juntos ainda. E isso me encanta também, sabe? Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer coisas. Então, eu sei que eu ainda tenho uma vida inteira com ela pela frente, assim. Isso me deixa muito, muito feliz, radiante, sabe? Para viver tudo. Bonito. Amigo querido, tu faz parte da minha história, né? Tava aqui me lembrando do nosso podcast, Nossas Conversas, que tu ia ser pai. A Nina não tinha nascido ainda e eu não tinha a menor ideia de quando que eu ia ser mãe. E eu sou muito grata pela nossa amizade, por a gente cultivar há tantos anos e com tanta verdade a fala com o coração e a escuta. Porque não adianta só falar, tem que saber escutar. E eu fico feliz a gente estar morando na mesma cidade. E eu fico muito contente em te ver com o brilho no olhar nesse papel que é eterno de ser pai. Muito obrigada. Sem dúvida. Eu que te agradeço. Obrigado por sempre abrir esse espaço, seja na frente das câmeras, seja numa conversa de WhatsApp, seja num almoço, seja, né, num bate-papo. E queria te dizer que eu estou muito feliz de ver a tua evolução como comunicador, assim. Eu vi essa jornada acontecer, né? Te ouvi e vi. E é muito complexo fazer conteúdo, né? As pessoas acham que é fácil, que é só chegar aqui, liga o microfone e sair falando, assim. Então eu sei de todo o teu esforço, assim, e fico muito contente. E vou te dizer, tá? Não me surpreende porque eu já sabia. Eu já sabia. Teu talento é natural, assim. Mas fico feliz de ver tu, né? Mesmo que não seja mais uma jovem iniciante, porque não é fácil também. Né? Tem uma carreira brilhante na comunicação, como empresária e tal. E se propor a se reinventar e fazer assim é demais. Mas não me surpreende, eu sabia. Obrigada. Fechamos! Obrigada pela audiência. Comente, curte, me tornei essa pessoa. Comenta, compartilha, manda no grupo do WhatsApp, manda lá no grupo dos pais da escolinha. E segue o meu canal. Tem um canal também. Olha. Segue o meu canal. Beijo. Tchau. Muito legal.